Por que que tantos padecem de algo semelhante a uma perturbação mental? Por que que no momento agora, pessoas que pareciam normais ou pelo menos equilibradas tendem a se desequilibrar de maneira que daqui a pouco parecem que estão sob um transtorno mental diagnosticável, quando na verdade não há ali um transtorno mental diagnosticável, mas um desequilíbrio, que claro que parece uma enfermidade, mas não é. Ou melhor, é uma enfermidade, porém passageira. Por que isso tudo está tão exacerbado no momento? Antes vocês conseguiam identificar e inclusive separar, de acordo com os diagnósticos médicos, aquele que está ali parado no muro, com a mão batendo na cabeça. É diagnosticado pelo médico como isso ou aquilo, está medicado, vive em casa, não faz nada, está sempre ali naquele muro, fazendo os mesmos gestos. Aquilo antigamente havia uma denominação e uma definição, havia uma separação, inclusive os que estavam andando fora na rua e olhando aquele que estava batucando em sua cabeça atrás do muro da casa. Então ele é o louco e nós não somos. Estava tudo certo, aparentemente. E então a vida corria equilibrada, entre aspas, por esses caminhos todos que por muitos anos todos transitaram. No entanto, agora as coisas não são assim tão determináveis e muito menos tão delimitadas. O que isso quer dizer é que não existe mais este muro entre aquele que fica batucando em sua cabeça com o seu diagnóstico médico, portanto medicado, e atrás do muro para não incomodar ninguém, e também vivendo sua vida pacata dentro da casa com sua família, afinal, ele não tem condições de estar em sociedade porque ele é um louco diagnosticado. Este muro que havia entre aquele louco diagnosticável e todos os outros era visível, era uma realidade. No entanto, com o passar do tempo, a Terra, em sua fase de transição, com todos os seus fótons de luz sendo enviados a todos os momentos para os seres que habitam, começa a retirar esses muros, e isso significa o quê? Que não se consegue mais determinar os limites entre a sanidade e a loucura. Mas calmem, acalmem-se todos, não significa que todos estão loucos diagnosticáveis, mas existe um problema a se resolver. Todos estão com as suas enfermidades à flor da pele, o que é semelhante à loucura. Só não é diagnosticável porque não é um transtorno cerebral ou um transtorno realmente ligado ao sistema nervoso. Portanto, não é diagnosticável, não vai ser uma esquizofrenia, não vai ser um transtorno de personalidade, não vai ser nada que um doutor de roupa branca diagnostique. No entanto, isso não significa que os seres andando na rua em suas, entre aspas, normalidades estão em si centrados ou estão em si resolvidos. Pois, como eu disse, as enfermidades estão à flor da pele e eu não estou falando de doenças físicas, é claro, e estou falando das coisas não resolvidas dentro dos seus sistemas de crenças, dentro de seus egos, dentro de suas emoções principalmente. Logo, eu estou falando que existe muita coisa não resolvida que está vindo à tona, e isso faz com que os seres que andam pela rua sem enfermidades diagnosticáveis tenham surtos, tenham momentos de pânico, tenham momentos de raiva, tenham momentos de medo, de frustração,
e até de depressão muito severas. Ou seja, todas aquelas emoções que não foram vistas com o passar desses anos todos que eu mencionei, acabam aparecendo de uma vez só no momento atual e, portanto, ficam como enfermidades expostas, feridas expostas, e fazem com que aqueles seres, em dado momento, se tornem como o outro que estava atrás do muro, batucando em sua cabeça. Em poucas palavras, para tentar resumir, é como se os normais começassem a ficar loucos. Mas, como eu disse, acalmem-se, não é uma loucura diagnosticável, mas nem por isso ela não traz consequências. Com certeza traz consequências. Portanto, para isso estou aqui transmitindo essa mensagem, porque em algum momento o surto pode vir em pessoas ditas normais. E pede-se que nessa hora elas se mantenham calmas ou dentro dos seus limites físicos, se tranquem mesmo num quarto, num banheiro, se protejam de si mesmos, se protejam das suas reações às suas próprias dores internas mal curadas. Esperem que tudo isso passe, porque sim, levam alguns minutos, pode levar 30 minutos ou até uma hora, mas se recolham. Se recolham em seus momentos de insanidade, peçam ajuda também, sempre que for preciso. E então, quando aquele momento de ferida exposta começar a ficar ameno, começar a passar, aí sim vocês podem analisá-lo com a consciência que tem, analisar por que fizeram aquilo, por que falaram aquilo, por que sentiram tanto medo, por que estão acuados num quarto para não atacar ninguém, por que precisaram se isolar em seus muros. E aí vocês buscam as respostas, o auxílio, busquem as terapias, busquem até os médicos, mas cuidem com os remédios, porque eles tendem a tornar o ser mais dependente e perturbado do que nunca. Então, procurem as respostas nos passados de vocês ou nas atitudes que um dia tiveram, quando os fótons de energia não eram tão exacerbados como agora, ou seja, não havia tanta emanação para que a verdade aparecesse. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Não havia uma cobrança ou uma necessidade de despertar tão profunda que a própria terra solicita aos seus moradores. E então as coisas podiam ficar mais escondidas embaixo dos tapetes ou dentro das suas casas, mas agora tudo está muito exposto, e exposto principalmente para si mesmo. E então é preciso olhar para o que ficou lá atrás escondido. Mas depois que o surto passar, depois que aquele ser que precisa ficar recolhido para não ter nenhuma atitude ou rompante, extremista, se acalme e olhe para o que causou aquilo. Acreditem, todos vão achar o momento ou os momentos que levaram àquela crise, ficar escondida e agora eclodir, tornando o ser vulnerável a si, a sua própria ferida. Mas acalmem-se, a boa notícia é que a mesma energia que a Terra emana sobre os seres e que faz com que eles se exacerbem, com que todas essas emoções mal curadas venham à tona, é a mesma energia potente de cura, disponível para todos. A única coisa que precisa é receber esta energia, mas para receber a energia potente de cura, primeiro precisarão olhar a ferida. Assim que a ferida eclodir, tudo ficar à vista do seu próprio olhar, olhe para aquilo sem medo, olhe para aquilo sem pudor, apenas olhe e diga errei, ou erraram comigo, sim, e o que tem? E agora o que eu faço com isso? Eu fiz isso, aquela pessoa fez aquilo, ou
Naquele momento era o que podíamos fazer e então agora para frente. A mesma energia que vai colocar essa ferida para fora ou a sujeira fora do tapete é a mesma energia que vai continuar vindo para buscarem a cura, para terem a possibilidade de melhorar o que passou. Portanto, essa é a boa notícia. Cada vez que uma ferida aparecer exposta para vocês mesmos, de si, dos seus passados, da sua vida, ali também haverá a mesma energia para a cura. Agora, aqui está a diferença. Se vocês se exacerbam no momento e criam um caos externo, ou brigam com as pessoas, ou tornam o ambiente muito mais caótico do que precisa, vocês acabam criando mais condições negativas. Portanto, nessa hora é preciso que vocês se isolem um tanto, procurem se internalizar ou meditar, como chamam, e vivenciar aquela dor, aquele sofrimento em segurança, sem se aferir nenhum mal e muito menos aos outros. E então, depois que aquela névoa passar imediatamente, a luz continuará chegando e vocês poderão usar esse potencial para compreender o que aconteceu, para buscar as respostas onde elas estão, que é em lugares que vocês às vezes esconderam de si próprios, e buscar os auxílios com os terapeutas ou as pessoas que poderão auxiliá-los. Mas não há o porquê se desesperarem, desde que entendam que às vezes é preciso conter e se isolar até que esse momento tortuoso passe e a luz que chega continue ajudando, auxiliando na ascensão, na evolução dos seres, para muito além da matéria, para muito além do que fizeram até então. É desejo do maior, da fonte criadora, que todos tenham plenitude, felicidade, amor e paz. E então, não há por que se preocuparem, porque se o desejo da fonte é que haja plenitude, felicidade, amor e paz, é só fazer a parte que lhes cabe, que se chama despertar. É só fazer a atividade que vocês têm em suas próprias mãos, que nada mais é do que olhar, infelizmente, suas feridas, mas também olhar o que tem de melhor. Curar o que não está bom, trabalhar o que é bom, melhorar o seu ser a cada dia, buscando auxílio, sim, mas também buscando compreensão, porque a Terra já está emanando para todos esta energia de ascensão. E então é só se conectar com a fonte criadora, buscar as respostas e seguir em frente. E não se preocuparem tanto com os momentos de surto, porém, se resguardarem nesses momentos para que nenhum caos maior ocorra nem a vocês e nem aos que estão em sua volta. No mais, aos poucos, tudo se tornará mais brando, principalmente aqueles que se trabalham e despertam, aqueles que conseguem sentir em sua plenitude todo o seu ser, curado ou se curando. Este é o caminho.